Comprar remédios, mesmo aqueles mais simples, durante uma viagem pode ser uma tarefa bem complicada, principalmente se a sua viagem for para o exterior. Então, pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou dar dicas de como montar uma farmacinha eficaz para a sua próxima viagem. Vamos lá? Meu nome é Patrícia, eu sou enfermeira. Seja bem-vindo ao Viagem e Saúde. Comprar medicações durante uma viagem para o exterior pode ser uma tarefa bem complicada e eu vou dizer agora para vocês o porquê. Primeiro, porque a venda de medicações, na maioria dos países, só é realizada mediante a apresentação e a retenção de uma receita médica feita em idioma local e também por um médico local. Então, mesmo que, por exemplo, você tenha com você uma receita em inglês, provavelmente você vai precisar passar em um médico da onde você estiver para que ele transcreva essa receita e você consiga comprar a medicação que você precisa. Segundo, se você não domina o idioma e precisar, por exemplo, comprar alguma medicação mais simples, que não precise de uma receita médica, é praticamente impossível você chegar em uma farmácia e não se sentir perdido e confuso diante da grande variedade de nomes e marcas diferentes daquelas que a gente está acostumada no nosso país. Terceiro, a gente tem sempre que lembrar que nem todos os lugares onde a gente vai visitar têm acesso fácil a farmácias e a serviços de saúde. E ter à mão alguns daqueles medicamentos que a gente é acostumado a utilizar faz uma grande diferença quando a gente precisa, não é mesmo? Então, por isso, é muito importante pensar com antecedência e montar uma farmacinha eficaz para a sua viagem. E agora eu vou dar algumas dicas bem importantes para ajudar você. Mas lembre-se, hein? São apenas dicas e de forma alguma elas devem substituir uma consulta com seu médico de confiança. Afinal de contas, cada pessoa é uma. Cada um tem suas necessidades, suas restrições e somente o médico poderá prescrever os medicamentos ideais para você. Então vamos lá? Remédios de uso contínuo. Se você faz uso de alguma medicação de forma contínua, como por exemplo para hipertensão, diabetes, anticoncepcional, depressão ou qualquer outro tipo de medicação sem a qual você não possa ficar sem, faça uma listinha com o nome de cada uma delas e certifique-se de colocar na sua farmacinha uma quantidade suficiente de cada uma delas para o tempo da sua viagem. O ideal é levar sempre um pouco a mais para o caso de algum imprevisto. Vai que acontece algum cancelamento no voo e você tenha que ficar alguns dias a mais no lugar para onde você foi. Eu sempre recomendo nesses casos levar no mínimo 2 vezes a mais. Então, se por exemplo a sua viagem vai ser por um período de 7 dias, leve uma quantidade suficiente que dê para pelo menos 14 dias, tá certo? Outra dica muito importante é você marcar uma consulta com o seu médico e pedir para que ele faça uma receita em inglês com todos os nomes das medicações e doses que você precisa de cada uma delas. Lembrando, hein, que se você tiver algum problema um pouco mais sério de saúde, além dessa receita em inglês, peça também para o seu médico fazer uma cartinha falando, dando informações sobre o seu problema de saúde e sobre algum tipo de cuidado específico que você possa vir a precisar durante a sua viagem. Isso vai ajudar vocês em 2 momentos. O primeiro é quando você for embarcar, se alguém te pedir um comprovante do porquê você está levando aquele tipo de medicação e aquela quantidade, você vai ter lá comprovando que o seu médico falou que você precisa, e também vai te ajudar se acaso você precise ser atendido no lugar aonde você está indo por algum médico, ele vai conseguir entender mais sobre o seu problema de saúde e te dar o atendimento mais adequado, tá certo? Então, para não ter erro, o ideal, anotem aí, é fazer um double check. Antes de fechar a sua malinha, faça novamente a contagem pelo menos dessas medicações que são tão importantes para não ter erro, não esquecer nada. Aparelho medidor de glicose. Se você é diabético, com certeza já tem um kit prontinho na sua casa para acompanhamento e controle da sua glicemia. E, obviamente, esse kit deve permanecer com você em
todas as viagens e é o item número 1 que você deve colocar na sua farmacinha de viagem. Não se esqueça de checar se tem número de fitinhas suficientes para todos os dias da sua viagem. Lembre-se sempre de levar quantidades a mais do que você precisaria durante a sua viagem, tá certo? Relaxantes musculares. Depois de longas horas de voo, às vezes com várias conexões, viajando de classe econômica, apertadinho, é muito comum que a gente sinta dor muscular, não é mesmo? Se você tem medo de avião, então nem se fala. A região cervical fica toda dolorida de tanta tensão. Eu tenho que confessar que o relaxante muscular já salvou a minha viagem várias vezes. E eu tenho certeza que depois de um dia inteirinho turistando, vai salvar a de vocês também. Então, sejam eles comprimido, pomada, adesivo, é um item que vale a pena você incluir na sua farmacinha de viagem. Antieméticos são conhecidos por remédios para enjoo e são utilizados por aquelas pessoas que sentem náuseas durante voos de avião, cruzeiro, passeio de barco, né, viagens longas de carro e até mesmo quando sentem algum tipo de cheiro diferente. Então, se você é uma dessas pessoas, vale a pena incluir uma dessas medicações na sua farmacinha de viagem. Mas cuidado, hein, porque alguns deles provocam sonolência. Então, converse com seu médico sobre qual deles é o melhor, o mais indicado para você levar na sua viagem. Analgésicos. Imagina sentir dor de cabeça ou dor de dente durante um passeio onde não tem nenhuma farmácia por perto. Isso com certeza vai acabar com seu passeio, não é mesmo? Agora imagina aquelas pessoas que sofrem de enxaqueca e que precisam de um remédio específico para fazer essa dor passar. Terrível, não é? Pois é, para evitar que isso aconteça, é sempre bom trazer uma cartela ou duas daquelas medicações que você está acostumado a utilizar na sua farmacinha de viagem. Quando viajamos, ficamos expostos a diferentes tipos de vírus, diferenças climáticas, diferença no nosso horário de alimentação, e devido a todos esses e alguns outros fatores, não é raro que a nossa imunidade venha baixar e que acabemos contraindo uma gripe. E para lidar com os sintomas da gripe, como febre, dor no corpo, dor de cabeça, congestão nasal, dor de garganta, é sempre bom que a gente tenha na nossa farmacinha alguns tipos de medicações específicas, como antitérmicos, antigripais, descongestionantes nasais. Antialérgicos. Se você já sabe que tem algum tipo de alergia, seja ela respiratória, de frutos do mar, dermatites, picada de inseto, entre outras, peça para o seu médico prescrever para você a melhor medicação e dose indicada. E esses são itens que não podem deixar de estar na sua farmacinha de viagem. Lembrando que se você tiver alergia à picada de inseto, vale a pena trazer também uma pomadinha anti-histamínica. E dê preferência àquelas medicações antialérgicas que você já está acostumado a utilizar e que não lhe cause sonolência, por motivos óbvios, é claro, né? Você não vai querer ficar sonolento durante um passeio na sua viagem. E outra coisa muito importante, se você é daquelas pessoas que tem algum tipo de alergia grave, aquelas que têm necessidade de andar com aquela canetinha de epinefrina, este então é o primeiro item que deve estar na sua malinha de viagem, hein, gente? Lá na sua farmacinha, tá bom? Não pode ficar de fora. Lembrando que se você tem costume de fazer inalação com aquele aparelhinho, com aquelas medicações que vem no flaconetezinho, aqui nos Estados Unidos vai ser muito difícil você conseguir comprar essa medicação sem antes passar por um médico daqui e ter a prescrição dele, tá? A gente não encontra essas soluções vendendo fácil nas farmácias sem prescrição. Inclusive, é difícil até mesmo encontrar os aparelhinhos para fazer inalação. A gente encontra mais fácil quando compra online, mas só o aparelho e aí você precisa da medicação. Então, se você tem costume de fazer ou em você ou no seu filho e quer trazer na viagem, o ideal é que já traga tudo daí, tá bom? Porque aqui vai ser complicado. Na maioria das vezes, férias significa sair da dieta.
E é muito natural que assim que chegamos no destino final, já começamos logo de cara a provar comidas típicas, temperos diferentes, mas essa mistura de ingredientes aos quais o nosso organismo não está acostumado pode acabar causando má digestão. E nestes casos é sempre bom termos em mãos remédios para azia, para cólica, para gases e para a flora intestinal. Lembrando ainda que os remedinhos para a cólica são grandes aliados daquelas pessoas que sentem muitas cólicas no período menstrual, não é mesmo? Então é um item que não pode faltar na sua farmacinha de viagem. Os anti-inflamatórios são um coringa na sua farmacinha de viagem, porque além de serem anti-inflamatórios, eles têm o efeito de analgésico e também de antitérmico. Então, inclua na sua farmacinha aqueles que você já está acostumado a utilizar ou converse com o seu médico para saber quais os mais indicados para trazer na sua viagem. Antibióticos. Se você tem tendência a infecções repetidas de garganta, de ouvido, de urina e já está acostumado a utilizar algum tipo de antibiótico nesses casos, eu sugiro que você converse com o seu médico sobre a possibilidade dele te dar uma receita para que você compre essa medicação e traga na viagem para que, caso seja necessário, você tenha essa medicação para ser utilizada. Olhos irritados é algo que pode prejudicar e muito a sua viagem, então não esqueça de incluir na sua farmacinha colírios para limpeza e umidificação dos seus olhos. E se você usa lente de contato, não se esqueça de levar a solução para limpeza e armazenamento dessas lentes. Filtro solar e protetor labial. Não importa para onde você estiver indo, o protetor solar é um item obrigatório, principalmente o facial, mas também o corporal, é claro, principalmente se você for para a praia, andar nos parques aqui em Orlando, principalmente. É imprescindível que você use um fator adequado para te proteger dos raios solares. Hidratante e protetor labial. Se você estiver viajando para um lugar onde o clima é bem mais frio do que aquele que você está acostumado, ou se você vai fazer um voo muito longo, onde você já sabe que a umidade do ar, dentro de um avião é bem mais baixa, com certeza a pele do seu corpo e dos seus lábios vão sentir com o ressecamento. E em casos mais extremos, esse ressecamento pode até levar a ferimentos. Então, é muito importante que a gente tenha esses dois itens à mão. E não se esqueça do repelente, hein? Esse é um item obrigatório se você for viajar para áreas rurais, praias ou locais que tenham doenças endêmicas que são transmitidas por mosquitos, principalmente se você for alérgico, hein? Além de algumas unidades de band-aid, eu acho muito interessante você colocar na sua farmacinha de viagem um termômetro e um aparelho de pressão se você tiver problema de hipertensão arterial, tá certo? Mas por que, Patrícia? Porque já pensou durante um passeio você ou alguém da sua família se fere, andando nos parques aqui de Orlando, por exemplo, dá bolha no pé e você não tem nenhum curativinho para colocar ali para amenizar a situação, você tem que sair procurando uma farmácia, ninguém merece, não é mesmo? Então vale a pena a gente ser prevenido e já trazer alguns à mão, tá? No caso do termômetro, já pensou uma situação em que você tem um filho, uma criança que pareça estar febril, mas você não tem a certeza. Você está no meio da noite no hotel, você está com medo de dar remédio, não dá remédio, vai ter que sair procurando uma farmácia num lugar desconhecido, você não sabe onde é, Então não é muito melhor que você já tenha um termômetro ali à sua mão, Com muito mais facilidade para você agir mais rápido no caso de uma febre. E para quem tem hipertensão arterial, levar o seu próprio aparelho para aferir essa pressão e saber se está tudo bem no meio da viagem é muito importante, gente. Já que vai estar abusando de comidas diferentes, temperos diferentes, com certeza é importante aferir essa pressão. A não ser que você queira, durante a viagem, comprar um novo aparelhinho para levar de volta para o Brasil, então nesses casos você não precisa trazer o seu, tá certo? E atenção, se você vai viajar com crianças, a visita ao pediatra
antes da viagem é imprescindível, porque é ele que vai fazer a lista de medicamentos e dosagem dos remédios que poderão ser utilizados pelos seus pequeninos durante uma viagem, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, das dicas de como montar uma farmacinha eficaz para a sua próxima viagem para o exterior. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Afinal de contas, informação e sobre saúde nunca é demais, não é mesmo? E fique ligadinho, porque no próximo episódio do Viagem e Saúde eu vou dar dicas de como armazenar essas medicações para levar na sua bagagem em voos internacionais. Um beijo enorme, espero vocês no próximo vídeo. Cuide da sua saúde e boa viagem!